Meu Deus do céu, quanto potencial jogado fora! Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a Carvinas, eu sou a Ra. E como prometido, eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre as minhas decepções literárias de 2023, tá certo? Por que eu estou chamando esse vídeo de decepções literárias? Porque, assim, tem alguns livros aqui que são, criticamente falando, bons, porém eu, pessoalmente, achei fracos ou não gostei por gosto. E conteúdos que realmente, assim, são tipo, minhas Nossa Senhora, porque isso foi publicado, tá certo? Então, pra não chamar todo mundo de pior livro do ano, eu vou falar de decepções literárias, porque foram os livros que me decepcionaram. Então, eu vou começar falando da primeira grande decepção do ano, tá certo? Mas antes disso, se vocês quiserem ver quais foram os meus vídeos favoritos de 2013, os livros que, assim, que me fizeram suspirar alto, vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo, tá certo? Pra vocês o vídeo com os meus livros favoritos do ano passado. Mas então, começando com um livro que foi assim, um baque, foi uma decepção horrorosa, porque eu estava acompanhando a série desde que começou a sair e tal. Aí saiu o último livro, o terceiro livro da série, que a série é Camelot Rising, ou... esqueci como ficou no Brasil, porque essa série foi publicada no Brasil, tá certo? Mas no Brasil acho que ficou... Levantamento de Camelot, uma coisa assim, eu não lembro como ficou, tá certo? Mas o nome desse livro no Brasil ficou A Maldição da Excalibur, tá? Que é a tradução literal, já que é The Excalibur Curse. E, gente, eu amei o primeiro livro, que foi A Farsa de Guinevere. Fiquei apaixonada pelo segundo livro, que é A Traição de Camelot, tal. E estava louca pra ver como ia ser a grande conclusão desse reconto da lenda arturiana pelos olhos de Guinevere. Só que nesse conto, Guinevere é uma bruxa, tá? Ela não é só uma pamonha, que nem ela é em As Brumas de Avalon e em outras versões do conto. Mas... se eu te disser que isso daqui foi 15 euros jogado fora, é verdade. Porque o livro ia bem, tipo, tinha coisas interessantes. Personagens novos surgiram no começo do livro que eu gostei bastante. Vocês podem ver até que eu botei bastante tab aqui nele, marquei bastante coisa. Mas aí chega do meio pro final, vai tudo ladeira abaixo. Todo o desenvolvimento de personagem que tava tendo, pega, joga tudo no lixo, destrói tudo, tipo... O final é a coisa mais irritante, porque tudo que, tipo... que a gente tinha visto, de Guinevere se empoderando, dela se tornando uma pessoa própria e tal, tomando rédea de própria vida, é jogado no lixo em favor do macho lá. É um final que, assim... o pior final de série que eu vejo em muito tempo, tá certo? Me deu uma raiva enorme. Eu, inclusive, quero me desfazer dos livros, porque os dois primeiros são tão bons, tão legais. Aí esse terceiro vem e caga tudo. Tipo, acho que eu dei 2 estrelas pra ele quando saiu, coisa assim. Porque, assim, a prosa ainda é boa, mas o roteiro, as decisões tomadas... eu não tenho nem como defender, tá certo? Dona Kristen White. Inclusive, morguei de ler outros livros dela por causa disso, porque ela me decepcionou demais com esse daqui. Depois dele, vamos para a próxima decepção literária, tá certo? Que foi um livro que todo mundo fala muito bem desde que saiu, que é um livro que já saiu há muito tempo, tá? O primeiro de uma trilogia. E eu fui ler ele porque a autora começou a lançar uma nova trilogia, que todo mundo também tá falando muito bem, e que me interessou bem mais do que essa trilogia original. Mas pra entender a nova trilogia, eu precisava ler a trilogia original. E eu estou falando, é claro, de Caraval, da Stephanie Garber, tá certo? E assim, graças a Deus que eu peguei esse livro na biblioteca e não gastei dinheiro com ele, porque, Jesus amado, como é que alguém publicou aquilo? O primeiro livro é horrível, as personagens principais, Donatella e a outra irmã, Scarlett. Meu Deus, Donatella é uma babaca, Scarlett é um pedaço de papel molhado. As duas não fazem sentido, a história não faz sentido. Tentam fazer um negócio como se fosse super mágico, super diferente, não sei o que, mas... é mais do mesmo. Eu achei assim péssimo. Desisti de terminar a trilogia de Caraval, que tem até um novo livro, aparentemente, esse ano. E completamente desisti de ler a série nova, que é Once on a Broken Heart, que eu estava interessadíssima em ler, mas depois de ler Caraval eu desisti. Brochei completamente para Stephen Garber. Talvez no futuro eu volte a ler, eu vá ler alguma coisa dela, mas assim, Caraval nunca mais. Eu não quero tocar nesse livro nunca mais, porque o livro ruim.
Sério, tipo, não tinha nada interessante, não tinha um personagem interessante, não tinha uma coisa que fizesse eu me empolgar com a história, sabe? Nada. E pra mim não faz nem sentido ter uma continuação dele, porque eu achei que o final foi bem fechado e é um final que não precisava ter tido continuação. O final de Carnaval, sabe? Eu não gostei, ainda bem que eu peguei na biblioteca. Na verdade, de todas as decepções desse ano aqui, acho que só 3 delas eu paguei por elas. Então, tendo em vista que temos 10 na lista, foi bom. Depois disso, a gente tem um dos poucos livros que eu desisti de ler esse ano, tá certo? Porque alguns eu desisti de ler porque, assim, eu tava gostando do livro, só não tava na vibe pra ler ele, então preferi desistir e deixar pra depois, que nem Babel, da F.R. Kwang. Porque é uma história muito interessante, mas eu não tava me sentindo bem lendo ele naquele momento, então eu parei e vou voltar agora, tá, esse ano. Mas um que eu abandonei e me fez abandonar completamente a série foi Walking in a Witch Wonderland, da Juliette Cross, tá certo? É o volume 2.5 ou 3.5 da série dela, que ele faz parte, que é uma série que tá toda disponível no Kindle Unlimited. Eu comecei no início do ano lendo esse ano Kindle Unlimited, gostei muito do primeiro livro, o segundo achei fraco, o terceiro achei uma porcaria, que eu achava que esse ano que eu ia mais gostar, mas eu achei uma porcaria. Aí fui ler esse, que era o especial de Natal, com contos de Natal de todos os personagens. E, meu Deus do céu, desisti antes mesmo da metade. Acho que o terceiro conto eu entreguei a Deus, porque péssimo. As histórias param de fazer sentido, os personagens ficam mais do mesmo. Não curti e abandonei a série por causa disso, tá certo? Mas é aquela coisa, se você quer um romancezinho com fantasia urbana e tal, simples, sem grandes estresses, eu acho que é uma série interessante. Porém, eu esperava mais da história, eu queria realmente história e não só romance por romance, sabe? Eu queria desenvolvimento de personagens, coisa toda, e não tive. Só no primeiro livro da série realmente que tem isso, então por isso eu abandonei. Depois disso, temos o livro que, assim, foi o meu pior leitura do ano. Sem tirar nem pôr, esse livro que eu digo, tipo, é ruim, não tem nada que salve ele. E assim, eu terminei de ler literalmente na força do ódio, porque eu precisava ver como ele ia terminar. Só pra ter certeza de que ele realmente era tão ruim quanto eu esperava, que é When Life Gives You Vampires, tá certo? Da Gloria Duck. Esse daqui, primeiro, se eu não me engano, é o primeiro livro dela. Eu, inclusive, fiz um vídeo inteiro só falando mal desse livro, porque, Deus do céu, como é que uma mulher que aparentemente é plus size, que aparentemente a Gloria Duck é plus size, vai fazer um livro sobre uma personagem plus size virando a vampira e tendo que se aceitar, porque ela passou a vida toda não se aceitando plus size, porque a mãe dela mandava ela fazer dieta, e ela tem que se aceitar de que ela vai passar o resto da eternidade com esse corpo que ela odeia. A premissa era interessante, era basicamente uma versão, assim, meio que moderna do problema de Cláudia em Entrevista com o Vampiro, de você ter que lidar com o fato que seu corpo nunca vai mudar, mesmo você odiando, você tá preso naquele corpo. E podia ter sido uma coisa incrível, podia ter sido um puta testaço, assim, de aceitamento, de se amar, de finalmente ver que, tipo, o que a sociedade impõe não é o certo, pá. E no final acabou sendo só um livro, tipo, eu me aceito gorda porque o macho padrão de tanquinho me aceita gorda. E eu quis morrer. Lendo esse livro, tá certo? Eu quis morrer. Porque é péssimo, cheio de gatilho, pra quem tem problema de imagem corporal como eu tenho. E assim, não precisava ter esses gatilhos todos. Não precisava. A evolução do personagem não existe, tá certo? Toda a aceitação que ela passa a ter só porque realmente, literalmente, o macho de tanquinho gosta dela do jeito que ela é. É só isso. Toda a questão dos vampiros não faz sentido. Tipo, tinha uma ideia até legal de que toda vez que um vampiro é criado, também nasce um caçador de vampiros pra criar um balanço tal entre as forças do bem e do mal, basicamente. Mas toda essa história meio que jogada de lado, não é bem explorada. Teoricamente ele vai ter uma continuação, um segundo livro que aqui no final inicia, que é um romance entre um vampiro e um caçador. Ou é um vampiro e um caçador, um vampiro e uma caçadora. Whatever. Como vocês sabem, romance entre vampiros e caçadores é uma coisa que eu gosto, né? Como assim vocês podem ver pelo look. Mas não, eu nunca mais toco em nada escrito por Gloria Duck, tá certo? Esse livro aqui é horrível, eu inclusive vou utilizar ele pra fazer colagem, porque esse livro eu acho que não vale a pena nem doar pra uma biblioteca, uma coisa assim.
A única utilidade dele é realmente reciclar essas páginas, porque Deus do céu, fazia muito tempo que eu não via um livro tão irresponsavelmente escrito, tão mal escrito e tal. Isso é o que eu ganho por querer comprar livros, assim, sem ver resenha, só porque eu gostei do título da premissa na biblioteca. Na biblioteca não, na livraria, porque antes tivesse pego na biblioteca, que eu não tinha gasto dinheiro. Gastei, acho que 12 euros com esse negócio. Se arrependimento matasse. Pior livro que eu li no ano, não vale nem de peso de papel. Depois dele, eu li um livro que estava sendo super comentado no Instagram, tá, TikTok e pá, que foi Uma Tempestade de Verão, ou The Summer of Broken Rules, da Kylie Walter, tá? Todo mundo tá super falando desse livro porque tinha referência a Taylor Swift, não sei o que, então as Swift estavam todas lendo, comentando. E assim, eu li. É a história sobre uma menina que acabou de fazer 18 anos, acabou de se formar no ensino médio e tal, mas ela perdeu a irmã dela, que era a melhor amiga dela, era a pessoa que ela mais amava na vida, tem mais ou menos um ano, e ela tem que ir pra casa dos avós dela no verão, pro casamento da prima dela, e é a primeira vez que ela tá pisando nessa casa desde a morte da irmã dela, e assim, essa casa, essa propriedade inteira é um lugar muito especial pra ela, com a irmã dela, porque elas passavam todos os verões lá, tipo, elas tinham... Todos os lugares lá lembram ela da irmã dela, então, tipo, é uma história sobre luto e tal. Ou pelo menos deveria ter sido uma história sobre luto e tal, porque na balsa, chegando na ilha pra o casamento, ela conhece um boyzinho, de um jeito super inusitado, e acaba que esse boyzinho é o... Não é irmão de criação, é step brother, eu esqueci como é o termo em português, do noivo. E eles basicamente passam o verão inteiro juntos e, em vez de ser uma história sobre luto, sobre superação do luto, vira sobre uma história sobre como se apaixonar em uma semana por um boy que você nunca tinha ouvido falar na sua vida. Ai, meu Deus do céu. Tipo, podia ter tido uma história de romance interessante no livro? Podia. Mas eu não gostei do modo como foi feito. Foi tudo muito rápido, tudo muito raso, na minha opinião. Do nada, ela tava largando os amigos dela de infância pra ficar com esse boy e tal. Sem perceber que... E o luto dela meio que toma um segundo lugar na história, quando seria muito mais interessante se o luto dela fosse o foco principal, sabe? Eu achei, assim, bem fraco. É tecnicamente bem escrito, porque a prosa é boa e tal, os diálogos são bons, mas o enredo em si, pra mim não precisava ter sido uma história de romance, poderia ter sido só uma história sobre luto. Teria sido muito melhor. Então foi um livro, assim, super fraco, acho que eu dei 3 estrelas pra ele, sim, muito. E que me decepcionou bastante, porque eu li isso tudo pra terminar assim. Com o fato que, tipo, grande coisa que ela tirou disso foi que, tipo, eu tenho que continuar com a minha vida e agora eu tenho um boy pra continuar minha vida com, tipo... Sabe? Não curti. Depois de ter fechado verão. Eu tive uma decepção que, infelizmente, foi uma releitura. Mas era o que eu meio que já esperava que fosse uma decepção, que foi a minha primeira releitura de As Crônicas de Nárnia, desde meus 22 anos de idade, porque acho que a última vez que eu li Nárnia eu tinha 22 anos de idade. E, meu Deus do céu, eu era apaixonadíssima por Nárnia desde a época que os filmes saíram e tal. Eu amava Nárnia de paixão, For Narnia, For Aslan, tá certo? Mas relendo depois de virar uma mulher velha, com 30 e poucos anos na cara, você vê muito mais dos problemas das histórias de Nárnia, assim, por problemas eu falo que, tipo, são histórias feitas nos anos 40, 50 e fica óbvio, tá certo? Extremamente óbvio nas coisas, nas ideias que passam. Todo o subtexto cristão fica muito mais óbvio hoje em dia. E o final de Nárnia... Primeiro que eu sempre odiei a Última Batalha, que é o último livro, tá certo, de Nárnia. Mas relendo agora, depois de velha, eu odeio ele com mais forças ainda. Tipo, pra mim, Nárnia tinha terminado na Viagem do Peregrino Alvorada. Não precisava de livro mais nenhum, tá certo? Não precisava da Queda de Prata. Não precisava da Última Batalha. Tava lindo ter terminado na Viagem do Peregrino da Alvorada. Tinha terminado assim com chave de ouro, como foi com os filmes, tá certo? Mas não. Então, Nárnia foi uma decepção, mas uma decepção que eu meio que já esperava, tá certo? Eu queria essa releição pra ter certeza de que realmente era tão ruim quanto eu imaginava e aí acabou sendo pior. Mas assim, tem elementos muito bons em Nárnia ainda, que eu gosto, inclusive estou ansiosa pra ver o que é que Dona Greta Gerwig vai fazer com os filmes pra Netflix. Porém, tem muita coisa que, assim,
todo o tratamento de Susan mesmo, a gente pode deixar no passado, esquecer que existiu. Depois disso, teve um dos livros que é, assim, um dos queridinhos do TikTok, um dos queridinhos da internet, no sentido de cozy fantasy, fantasia aconchegante e tal, que eu tava a fim de ler há muito tempo, eu já tinha comprado até o e-book há muito tempo, mas só tomei vergonha na cara de ler esse ano, que foi A Casa no Mar Cerúleo, do TJ Clooney. E assim, é um livro bom, é um livro bem escrito, é uma história fofinha, é gostoso e tal. Mas o meu problema foi que quando eu comecei a ler o livro, eu descobri o que foi que inspirou TJ Clooney a escrever esse livro. E isso botou assim uma camada meio sangrenta na história. Porque pra quem não sabe, TJ Clooney, que é um autor americano, tá certo? Ele é dos Estados Unidos, se inspirou na história que ele ouviu sobre os indígenas canadenses que estavam entrando na justiça para pedir indenização, tal, pedir reconhecimento sobre o trauma que eles viveram no começo, até final do século XX, basicamente, por causa de uma política do governo canadense de tirar crianças indígenas das famílias e botar em escolas governamentais, tal, ou orfanatos governamentais, para fazer essas crianças serem adotadas por famílias brancas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Basicamente uma política de limpeza étnica, de acabar com a cultura indígena canadense, tá certo? De acabar com as tribos, acabar com as línguas, acabar com todo o conhecimento deles e fazer essas crianças irem morar em famílias brancas. Assim, isso gerou um trauma muito grande. Isso gerou a morte de várias crianças, isso gerou abuso de várias crianças. E muitas das crianças estão vivas hoje em dia, sabe? Porque isso foi uma coisa que começou nos anos 50 no Canadá e durou até os anos 80, foi 90. Então, tipo, tem crianças passando por isso que tem minha idade, tá? No Canadá e sofrendo bastante. Ainda estão lidando com as ramificações disso, tentando reencontrar família, tentando redescobrir quem elas realmente são, depois de terem passado por isso. E essa é uma história extremamente trágica, extremamente pesada. Aí vem TJ Clooney, é um homem branco, tá certo? Eu gostaria de lembrar disso, que ele é um homem branco, americano, que não tem ligação nenhuma com essa história, resolve usar isso de inspiração para fazer uma história sobre crianças não humanas, crianças mágicas não humanas. Eu gostaria de lembrar disso, que a maioria das crianças do livro não são humanas, que moram num orfanato desse, do governo, e meio que são salvas por um funcionário branco e humano do governo. Vocês conseguem ver todo o problema por trás dessa história? Pois é, eu não consigo gostar da Casa do Mar Cerúleo por causa disso. Se não fosse toda essa história por trás, teria sido incrível, teria sido um livro super fofinho. Mas quando você faz a comparação da história real com o que TJ Clooney fez, não pega bem, não desce bem, me dá azia só de pensar, tá certo? Então isso foi uma grande decepção literária por isso, porque é uma história fofa, legal. Se ele não tivesse usado um incrível trauma, geracional inclusive, de toda uma população como base para essa história, que assim é fofinha. E no livro não tem nenhuma repercussão sobre isso, sabe? Não tem nada, ele nunca se desculpou por isso direito. E esse ano ele vai até lançar uma continuação desse livro. Eu tô assim com bastante pé atrás, porque ele vai lançar inclusive num mês que é importante no Canadá para a população indígena, e que é um mês meio que de lembrança tal do que a população indígena passou. E assim, eu tenho muito pé atrás com o que vai vir nesse novo livro, tá certo? Mas A Casa do Mar Cerúleo foi uma das minhas decepções literárias por causa disso. Depois a gente tem o Fourth Wing, tá certo? De Dona Rebecca Yarros, ou Quarta Asa, como é o título que vai ficar no Brasil, porque ele começou a pré-venda acho que essa semana no Brasil do livro, que ele vai ser pelo Planeta Minotauro. E assim, esse foi o livro que parou a internet, basicamente, né? Tudo se falava de Fourth Wing. E eu li quando chegou na biblioteca, porque eu não vou comprar agora, porque eu não sei, é um livro grande demais, não sei se eu vou gostar e tal. É o primeiro de uma quintologia, eu não quero me comprometer com isso. E graças a Deus que eu esperei pra pegar na biblioteca. Porque, meu Deus do céu, quanto potencial jogado fora.
Fortune tem muitas ideias legais, muita coisa legal que poderia ter sido aproveitada e ter sido bem explorada. Mas a autora preferiu, em vez de realmente construir um mundo de fantasia incrível e super complexo, focar no romance, que não faz sentido nenhum. Tipo, eu entendo que Rebecca Yarros é originalmente uma autora de romance. Fortune foi o primeiro livro de fantasia dela, todos os outros livros dela são romances contemporâneos e tal. E aí a maioria relacionados a militares, porque ela é de família militar, os pais delas eram militares, o marido dela é militar e tal. Tipo, americanos e exército é uma coisa bizonha que não faz sentido pra mim. Mas Fortune tinha ideias legais, o quesito dos Cavaleiros de Dragões e tal. Eu gosto muito disso, tipo, uma das minhas séries de animação favoritas é Como Treinar Seu Dragão. Eragon, um dos meus livros favoritos. Eu gosto desse tipo de história, mas o modo como foi executado não faz o menor sentido. A academia militar, em que tipo, tudo é matar ou morrer, não faz sentido, porque se é um país que já está em guerra e precisa de gente para o exército e para os Cavaleiros de Dragões e tal, por que desperdiçar talento deixando os jovens se matarem por uma vaga, se você pode usar esse talento em outras áreas, sabe? Tipo, não faz sentido. Os personagens assim, são bem rasos. Os desenvolvimentos... Violet não tem quase nenhum desenvolvimento de personagem no primeiro livro, é horrível. Eu fui tentar ler o Iron Flame, que era o segundo, inclusive, e desisti. Porque é um livro gigante e a história não faz sentido, gente. O final, tipo, meu Deus, é uma surpresa, ninguém esperava, ninguém viu esse final vindo no final da história, ninguém. Ninguém viu esse final vindo logo no primeiro capítulo da história, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, sabe? É um livro que, assim, é muito fraco. A estrutura dele é fraca, a prosa dele é fraca, o desenvolvimento de personagens é inexistente, tem muito buraco nele. Dá pra você ler e se divertir, se você gosta de romantasia, dá, claro que dá, mas você tem que deixar levar muita coisa que pra mim não rola. Eu fiquei presa em vários buracos dele, que tipo, mas isso não faz sentido, isso daqui também não faz sentido, isso faz menos sentido ainda, sabe? Então, pra mim é um livro e uma série que não vai rolar porque é realmente muito, muito mal escrito. Precisava ter sido reeditado, assim, pelo menos umas 2 vezes a mais por bons editores. E não editores que queriam só botar o livro pra sair rápido, sabe? Como foi o caso. E a gente viu que com o Iron Flame também teve bem mais problema com isso. Que várias edições com erro de grafia, com erro de impressão e tal. É um problema porque a editora tá querendo botar os livros pra saírem muito rápido, sem dar tempo da autora realmente escrever algo que preste, na minha opinião, sabe? Então é isso. Depois de Fortune, a gente vem pra minha única decepção nacional desse ano, tá certo? O que é bom que só teve um livro nacional que me decepcionou esse ano, mas ao mesmo tempo é ruim porque era um livro que eu tinha altas expectativas, que é Luzes do Norte, da Gui Domingues, tá certo? Que é um livro de fantasia, de romantasia nacional, tal, com personagens lésbicas, na verdade com um personagem bi e uma personagem lésbica, que tinha tudo pra ser legal, que é inspirado no Alasca, pá, nas luzes de... literalmente luzes do norte, não é nome? Na Aurora Boreal, tal, tudo a ver com isso. Mas foi uma história assim que... Outro que eu terminei de ler na força do ódio porque eu precisava saber como ia terminar. Apesar de eu já ter desvendado toda a história antes da metade, sabe? Tipo, não existe realmente uma grande surpresa, porque você já vê pra onde a história tá indo logo no primeiro terço dela. O romance pra mim não fez sentido porque foi muito rápido, não teve desenvolvimento das personagens direito pra justificar o romance entre elas. Eu achei as personagens fracas, eu achei a história fraca, teve muita coisa de história que, tipo, não fez sentido pra mim, em que de construção de mundo, sabe? O mundo em si é muito mal feito, muito mal explicado. E foi triste, porque assim, eu sei que essa história originalmente foi publicada independentemente pela Gui Domingues, tá certo? E ok, ela ter tido todos os problemas quando foi publicada independentemente, mas a versão que eu li foi a versão já reeditada e relançada pela editora Galera Record, que deveria ser a edição assim que está perfeita, aspas, né? Que devia ser muito melhor, mas não. Aparentemente a Galera Record não se deu o trabalho de fazer nada pra melhorar a história, pra corrigir os erros que tem de desenvolvimento de personagem, de roteiro e tal.
É uma pena. Esse é o primeiro livro de antologia, mas eu não vou continuar a série porque, assim, eu não vejo pra quê. Primeiro, eu acho que o final já tá bem fechado, não tinha nem tanta necessidade do segundo livro. E segundo, que as personagens são tão fracas que eu não vejo pra quê ler, perder meu tempo lendo outra história com elas, sabe? Eu vou dar outras chances pra livros da Gui Domingues, vou, claro que vou, porque eu quero ver como ela vai crescer como autora e tal, o que ela vai trazer de novo. Mas o que ela trouxe até o momento, eu achei uma bela de uma decepção. Porque realmente, tipo, não tem nada no livro que eu possa dizer, poxa, isso foi muito legal, foi uma sacada muito genial. Não. Eu não gostei de nenhum dos personagens, eu não gostei de como a história foi conduzida, eu não gostei do romance, eu não gostei da ambientação, tipo... Eu achei tudo muito fraco nesse livro, o que é uma pena, porque eu realmente tinha grandes expectativas, eu esperava que eu fosse gostar muito desse livro, que fosse um dos meus novos favoritos nacionais, e não foi o que aconteceu. Mas então, minha última decepção literária de 2023 foi The Haunted of Hill House, da Shirley Jackson, tá certo? Que é o livro que inspirou o seriado, a minissérie de mesmo nome da Netflix, e inspirou o filme também The Haunting dos anos 2000, que é um filme que é tosco, mas que eu gosto. E assim, eu já tinha lido outro livro da Shirley Jackson em 2003, que foi o We All Live in the Castle, que eu li em outubro. E eu adorei, achei uma história gótica assim incrível, personagens maravilhosas. Amei de paixão. Então, eu fui com grandes expectativas para The Haunted of Hill House, afinal é o livro de terror que todo mundo fala que é um dos melhores livros de terror já escritos, que é inspiração para Stephen King e para outros grandes autores de terror e tal. Todo mundo diz que é uma das melhores histórias de Casa Mal Assombrada, pá. E eu amo histórias de Casa Mal Assombrada, afinal, uma das minhas histórias favoritas é A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Só que a maldição da a assombração da Casa Hill, ou da Casa Colina, a assombração da Casa Colina, né, que é a tradução ao pé da letra, prometeu muito e não entregou nada. Eu achei super fraca a história. Em quesito de assombração mesmo, eu achei péssima. A casa quase não faz nada. A gente só começa a ter realmente assombrações do meio pro final da história. É muito mais um estudo de personagem da protagonista, a Eleanor, que é a nossa protagonista narradora, mas que ainda assim deixa muito a desejar, porque ela não tem realmente uma evolução do personagem, digamos assim, no final do livro, não existe. É mais só ela chorando as pitangas pela vida que ela desperdiçou cuidando da mãe dela, do que realmente ela fazendo alguma coisa. Tem um personagem que eu gosto muito que é a Theodora, mas que, como tudo é narrado pelos olhos de Eleanor, a gente não explora a Theodora de verdade, sabe? E o resto dos personagens, pra mim, tipo, estão lá só pra fazer número, porque não tem necessidade nenhuma deles na história. E foi uma pena, porque eu esperava muito esse livro. Afinal, é um livro que todo mundo fala que é um dos tampas de crush do terror e tal. E eu nem vi tantos elementos de terror assim na história. Então, minha grande e última decepção literária de 2003 foi The Haunted of Hill House, da Shirley Jackson. O que é uma pena, porque eu realmente queria ter sido um livro de terror de me dar medo e não foi. Mas é isso, criaturinhas, essas foram as minhas decepções literárias de 2023, tá? A maioria delas, com certeza, foi essa daqui, porque tá investida na série, terminar do jeito que terminou foi doloroso. Mas eu quero saber de vocês aqui embaixo qual foi a sua maior decepção literária de 2023, tá certo? Qual foi o livro que você tava assim super empolgada e lhe deixou na mão, ou qual foi o livro que você não conseguiu terminar de ler de tão ruim que foi a leitura e tal. Me conta aqui embaixo, tá certo? Eu quero saber. E lembrando que se vocês quiserem ver as minhas melhores leituras do ano passado, também tem vídeo aqui no canal já falando sobre isso, então vou deixar linkado aqui embaixo, aqui em cima, vocês vão ver o link, tá? Dos livros dessa lista, eu tenho resenhas desses dois postados aqui no canal, tá? Então, se vocês quiserem ver mais a fundo sobre o que eu não gostei desses dois livros, tem as resenhas, vou deixar linkados aqui embaixo. E é isso, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu joinha aqui embaixo, tá certo? Que ele curtiu, aquela curtidinha básica. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. E me segue nas minhas redes sociais, que estão aqui do lado, pra você ficar por dentro de bastidores do canal e conversar comigo. Potoca nos threads ou no Instagram e tal, tá certo? E é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!